Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de Blender CAD para iniciantes. Para esse exercício, vou utilizar a imagem do SteadicAD 3D Exercise 1118. O link da imagem está na descrição do vídeo. Estarei utilizando também o Blender 5.0.1 e os seguintes addons, CAD Sketcher e o Carry Meshify. Eu vou primeiro fazer o setup da cena e logo em seguida eu vou começar a fazer a parte de modelagem. Vamos então começar a fazer o setup da cena. Eu vou selecionar toda a cena, digitando A. Você pode acompanhar o teclado e o mouse aqui no canto inferior esquerdo. Então, eu vou agora desselecionar o cubo e deletar todo o restante. E eu vou colocar as dimensões finais do objeto aqui. Para isso, primeiro eu preciso vir aqui nas propriedades da cena e alterar de centímetro para milímetro. Agora eu posso fazer as alterações. Então, primeiro aqui em X é 140, aqui em Y é 70 e em Z é 140. Del do alfanumérico para ele dar zoom em cima da peça que está selecionada. Vou agora pegar e desabilitar aqui essa collection. Eu vou renomear para referência e vou criar mais 3. Então aqui tudo que eu precisar como referência eu vou deixar ela aqui. Aí depois a collection com os sketches, né, com os meshes que vão ser gerados pelos sketches do CAD Sketcher. Aí quando for a fazer a aplicação dos modificadores e a parte final da edição final. Eu mantenho assim porque daí eu consigo ter um backup de cada fase da modelagem. E principalmente com relação aqui ao Sketcher, quando você faz a modelagem com o CAD Sketcher, ele sempre renomeia a mesh que foi gerada. Inclusive, ele vai reeditar a mesh, ele vai sobrescrever, ou seja, se fizer alguma alteração no Sketch, ele sobrescreve a mesh que foi gerada. Por isso que eu gosto de deixar separado. Então agora com o setup pronto, a gente pode começar a fazer a parte de modelagem. Vamos então fazer o primeiro sketch, ele vai ser esse perfil aqui, a gente vai fazer apenas a metade dele. Vamos então na vista frontal, vamos criar aqui um novo sketch, seleciono o plano, vamos começar com arco e depois criar os segmentos. Raio de 35. Vamos deixar esse segmento bem ao centro. Então, aqui do centro tem 94. Vamos colocar primeiro uma tangência entre esse segmento e esse arco. Alinhamento vertical. E aqui é 94. E agora aqui 28 menos 9. E a largura 140 divididos por 2. Está totalmente restrito. Esse aqui vai ser o sketch 1. E vamos converter numa mesh. Eu vou depois verificar a questão da resolução da curva. Então agora, por enquanto, vou manter em 12. Jogamos aqui no sketch e vamos agora para o segundo sketch. O segundo sketch, então, vamos fazer essa circunferência aqui. Esse cilindro que vai ser criado. Vamos fazer apenas metade dele. Então vamos criar um novo sketch, seleciona plano. E vamos fazer com arco também. Esse aqui é o sketch 2. E também vamos converter numa mesh. Então, esses dois aqui a gente vai precisar ver mais para frente, porque a resolução dele, a quantidade de vértices, elas vão ter que ser mais ou menos parecidas. Igual não vai ser, mas tem que ser bem parecida.
Agora a gente vai fazer o terceiro, que vai ser a base. Vamos fazer então a base. Então agora, vista superior, novo sketch, seleciono o plano. Então nós temos aqui 70 e aqui 70 também. Então nós temos entre esses dois segmentos, nós temos uma igualdade. Então só vou entrar com esse valor aqui. E faremos um bevel aqui, de raio de 15. Está totalmente restrito, então esse daqui é o sketch número 3. Vai se transformar numa mesh. E se precisar, a gente também faz o recálculo aqui da resolução da curva. Então temos já 3 sketches criados. Vamos para o quarto. O quarto sketch vai ser essa parte inferior aqui. Então ela tem 39 de largura e vai acompanhar toda a peça, toda a base da peça. A altura também vai ser daí de 9 milímetros. Então vamos criar um outro sketch, vista frontal, novo sketch. Basicamente vai ser um retângulo. Vou criar um segmento, que vai ser um segmento de apoio. Então ele vai ser um segmento de construção. Largura 39. 39 divididos por 2. E a altura é 9. E a distância aqui é 94 mais 28. Então 94 mais 28. E aí agora a gente vai eliminar 9 milímetros. Menos 9. Esse aqui está totalmente restrito, então esse daqui vai ser o sketch número 4. Aí o último sketch de construção, né, de volume, porque o último que a gente vai fazer mesmo vai ser esse daqui, que vai ser o corte, vai ser essa parte central aqui. Então para isso a gente precisa estar com a vista lateral. Então vista lateral, vamos criar aqui um novo sketch. Basicamente também é o retângulo, onde um dos lados aqui ele não tem restrição. Eu vou criar também uma linha, um segmento, para fazer o distanciamento aqui do centro. E vai ser de construção também. Pronto. Então, o primeiro ponto aqui. Então, aqui nós temos um diâmetro de 35. Então, 35 é a distância, a primeira distância. Então, essa distância aqui vai ser 35. Aí depois, nós temos aqui, ela vem do centro até aqui, 94. A base é 70. E a parte superior é 51. Está totalmente restrito. Esse daqui vai ser o sketch número 5. Essas medidas eu coloquei levando em consideração que ela começa aqui no início, porém a peça ela vai ter esse desconto aqui de 19. Eu faço isso depois, essa realocação eu faço depois, antes de começar as operações booleanas. Então agora a gente vai fazer a última parte, que é essa daqui. E agora para finalizar, vamos fazer aqui essa parte de corte. Eu já vou aplicar o chanfro no corte. Então vamos agora na vista lateral. Vamos começar um novo sketch, selecionar o plano. Aqui também vou fazer um segmento, que vai ser um segmento de apoio. Então ele vai ser aqui um segmento de construção.
Então, a altura vai ser 38. 38 divididos por 2. Esses dois aqui também vão ser de construção. Aqui a distância é 2, que é o chanfro. E agora eu vou criar mais alguns segmentos. Esse e esse aqui vão ter uma igualdade. E eu vou dar uma distância aqui para eles de 5. Aqui, o comprimento vai ser 51 menos 4. 51 menos 4, que é 2 para cada lado. Aqui e aqui, ângulo de 45 graus. Está totalmente restrito, então esse aqui é o sketch de corte 1. Então agora a gente pode começar a fazer a edição das curvas. Então vamos aqui, é o sketch 1 e o sketch 2 que eu preciso ver. Eu vou então deixar apenas esses dois habilitados, os demais eu posso desabilitar. O 3, ele já tem uma boa resolução, eu vou manter. Mas o sketch 1 eu vou aumentar um pouquinho. Então aqui, o sketch 1 na resolução eu vou manter eu vou deixar ele em 15. Ele estava em 12, então eu deixei agora ele em 15. E o sketch 2 eu aumentei para 18. Então 18 aqui e 12 aqui. Se selecionar os dois, você vai ver que eles mais ou menos batem. Eles não vão bater, mas eles estão mais ou menos na mesma resolução. Ok, então agora a gente pode duplicar e começar a fazer a aplicação dos modificadores. Selecionamos todos eles, Shift D, e jogamos os duplicados para cá. Vou fazer o posicionamento desse daqui. É preciso estar com o Snap Vértice ligado, ok? E a opção também do Snap Vértice é aqui, ó, Active. Vamos então começar fazendo agora a aplicação dos modificadores. Vamos selecionar esse daqui, aplicar primeiro o espelhamento, depois o Solidify. O Solidify aqui é 19 e o offset dele vai ser positivo. O Sketch 2, também espelhamento. E o Solidify 51, também positivo. Aqui também espelhamento. E o Solidify de 19 a gente mantém ele negativo. Esse daqui também espelhamento. Positivo e aqui é 70. Aqui não tem espelhamento, vamos para o Solidify direto, onde ele vai ficar o offset em 0, onde ele vai ter daí uma simetria e eu vou colocar 19. E o último vai ser esse daqui. A gente vai aplicar o Screw. Eu vou aqui em item, ele está com ângulo de x90 e de z90, então eu vou dar um Ctrl A e aplicar a rotação nele. E aqui, eixo Y. Quantidade, 36. Vamos deixar com 36 vezes 2. Ok, temos agora que editar algumas meshes. Essa daqui é uma que a gente vai ter que editar. Na vista lateral, eu preciso que ela passe além da circunferência. Então vamos entrar em modo de edição, deixar transparente e vamos fazer uma extrusão no eixo Z.
e podemos deslocar 5 no eixo Z. Mesma coisa aqui. Aplicamos uma extrusão no eixo Z, menos 5 agora. Mesma coisa a gente vai fazer aqui e aqui. A gente vai deixar ele aqui talvez menos de 5. A gente tem que passar pelo menos 1. Então vamos entrar em modo de transparência, de edição. E eu vou fazer um deslocamento desse daqui de 1 milímetro para cima. Então, em vez de fazer uma extrusão, eu vou fazer um G no eixo Z de 1 milímetro. G, Z, vou colocar aqui então 4, 1 milímetro é o suficiente. Aqui que vou ter que manter. G, Z, vou colocar menos 2,5. 2,5 é o suficiente, ok. Vista lateral ainda. Aqui eu não consigo fazer a edição porque ele fez uma extrusão, então vou ter que aplicar esse modificador. Agora, aqui eu consigo fazer a alteração. Seleciono então esse vértice, esses dois vértices, G, agora no eixo Y. Eu venho até aqui, menos 19, e eu, na verdade, vou deixar ele com menos 18, que ele tem que passar um pouquinho. Diferentemente do FreeCAD, aqui no Blender, se você deixar ele na medida ou passar muito, ele gera muito lixo na mesh quando se aplica. Por isso que estamos fazendo dessa forma. Aqui, mesma coisa. Seleciono esses dois, G, Y, venho até aqui. E agora a gente pode fazer, vamos duplicar novamente, Shift D, e a gente vai jogar aqui na parte de edição, onde a gente vai aplicar todos os modificadores. Então, uma forma mais fácil, em vez de você selecionar um por um e aplicar todos os modificadores, é você selecionar todos, vem aqui em objeto e converte numa mesh. Aí ele já faz a aplicação de todos os modificadores. Então agora na vista lateral, a gente pode fazer essa alteração aqui nesse cilindro. Seleciono todos e vou deixar ele na mesma medida aqui. GY. E por último, vamos dar uma olhada como é que ficou esse daqui, esse corte interno. Vamos isolá-lo. Entrar em modo de edição. Eu vou deletar esses dois vértices e ver se a mesh está ok, se a malha, se a geometria está certa. Para isso, preciso do Face Orientation. Então, tudo que tiver vermelho tem que ficar na parte interna da malha. Então, aqui está tudo ok. Seleciono tudo, dou um F. Aqui, mesma coisa, F. Seleciono aqui a face. Dou um Insert. Seleciono a face de novo e agora dou um Merge. Então, a gente vai começar fazendo usando essa peça aqui. Eu vou desabilitar as demais. Boolean União. Então, vamos escolher a 2. E essa última aqui fica como diferença, que é o Sketch Cut. Dá uma verificada para ver se a geometria está tudo ok. Então, parte de operação booleana está pronta. Então, basicamente, a peça está pronta. Agora a gente vai fazer o processo de retopologia, para poder aplicar um bevel, para poder aplicar uma subdivisão. Seria mais uma questão, talvez, até de estética. Mas a peça basicamente já está pronta. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou duplicar esse daqui.
E agora eu vou aplicar todos os modificadores, todos de uma vez só. Então agora a gente precisa fazer uma limpeza, tá? A gente precisa trabalhar um pouco aqui a geometria. Não vou fazer como fiz das outras vezes, porque eu vou utilizar esse addon aqui, esse modificador, o Remesh. Vamos no Sharp. Eu vou deixar aqui no máximo da escala, que ele fica em ponto 990. Aqui eu vou aumentar para 6. Aí a gente percebe que tem alguns pontos aqui que precisa ser editado, mas como isso daqui é um modificador, se eu desabilitar ele volta ao estado normal. Então eu vou fazer algumas alterações aqui. Vou selecionar todos os vértices e dar um Merge by Distance. Já eliminou 20 vértices, vamos novamente. Agora vou fazer manualmente. Então, vamos ver os locais que ele está precisando fazer. Então, aqui vou fazer também e aqui também. Vamos nesses dois pontos. Não mudou muita coisa, mas aqui já deu uma melhorada. Pelo menos ele está mais alinhado. Aqui, mesma coisa. Vamos entrar em modo de Edge e vamos eliminar essas duas edges aqui. Não precisa fazer toda a edição, tá? Eu só vou ligar alguns pontos que eu acho que fica mais interessante. E vou fazer mais desse lado aqui. Vou fazer desse lado porque quando aplicar o Keyword Mesh Phi, ele vai fazer o espelhamento para cá. Então essa malha aqui eu preciso ter ela pronta. Inclusive, se eu quiser, eu também posso deletar essa geometria que está desse lado. Então podemos fazer assim, ó. Vamos selecionar aqui o modo de raio-x e vamos deletar essa geometria. Porque realmente o que me interessa é mais essa geometria aqui. Aqui a gente vai selecionar todos eles. Por último, selecionamos esse. Aí vamos dar um escalonamento no eixo Y, S, Y, 0. Vamos dar um Merge by Distance novamente. 30. Tem aqui alguns pontos flutuantes. Aqui em cima não vai ser necessário. E aqui a gente vai precisar deixar ele mais ou menos até aqui, ó, pelo menos. Então vamos dar um Ctrl R. Acho que isso daqui já é o suficiente. Bom, então acho que agora a mesh já está. Ver se está tudo ok. Já é o suficiente para a gente fazer a aplicação do, do, do Keyword Mesh File. Então,
Aqui está tudo ok, não ficou nenhum ponto flutuante. Então, antes de fazer o Carry Mesh File, a gente vai precisar fazer uma edição. Então, eu preciso editar essa malha aqui. Shift D e vou aplicar esse modificador. Então, alguns pontos aqui eu vou alterar. Aqui eu posso deixar eles alinhados. Seleciono todos esses, seleciono esse daqui. Aqui ele vai dar problema. Então, esse ponto eu vou unir com esse, last, e esses aqui eu elimino. Delete, Dissolve Edge. E todos esses pontos eu vou deixar alinhado com esse daqui. Então, vou dar um escalonamento no eixo Z, 0. A novamente, e vamos deletar o vértice baseado na distância. Esses dois aqui eu vou eliminar. Esse aqui eu posso eliminar. E aqui eu quero fazer uma suavização pelo menos até aqui. Pelo menos até aqui. Então aqui eu vou unir esses pontos. Eles têm que estar todos alinhados aqui também. Então essa linha aqui, ela tem que estar alinhada com essa linha aqui. SY0. Esse aqui dá para eliminar. E esse ponto aqui que eu vou fazer a suavização. Até aqui. Ok, então agora a gente pode tentar aplicar o Carry Mesh File. Então eu vou deixar ele aqui no ângulo em 25, simetria no eixo X e densidade 2.5. Ele ficou um pouco aqui distorcido, acho que para aumentar a densidade dele. Deixar em 2. Assim ficou melhor. Então temos aqui alguns pontos que estão meio deformados, que é esse canto aqui. E eu gostaria de dar uma arrumada aqui também, deixar eles mais alinhados. Então para isso eu vou entrar em modo de edição, elimino lá o espelhamento. Vou eliminar esse vértice aqui. Ele gerou aqui o centro, ok. Então precisamos eliminar esse daqui primeiro. Eu vou eliminar aqui o centro dele como o 3D cursor. Vou dar um escalonamento no eixo X, 0, que eles vão ficar 100% alinhados aqui com o eixo Z. Volto aqui para o elemento ativo. Vou em modo de face. E agora vou deletar essas faces aqui. Agora posso eliminar essa edge aqui sem problema. Daqui até aqui, todas essas edges posso eliminar. Depois eu faço novamente, mas já faço com elas alinhadas. Então vamos alinhar essa daqui. Ó, então vamos deixar elas alinhadas. Vou alinhar com essa daqui. SY0.
Aqui mesma coisa, SY0. Aqui, aquele lá não precisa. SY0. E agora eu posso voltar a colocar aquela geometria. E temos já aqui a retopologia feita. Então agora a gente pode aplicar o bevel e também aplicar a subdivisão. Vou entrar aqui em modo de Edge e fazer uma seleção da Sharp Edges. Como eu vou aplicar um bevel, então eu deixo normalmente algumas edges a mais. Que aí ela fica melhor. Então aqui nesse caso eu não vou jogar ela para cá, eu jogo ela para cá. Ó. Aqui faço uma continuidade também. E vamos aumentar aqui o weight para 1. Então agora eu vou acrescentar aqui um bevel. E vou alterar o método dele para weight. Ou seja, então todas as edges que eu selecionei. Eu vou diminuir aqui para 1. Segmentos vou colocar 2. No profile vou deixar ele como 1 também. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem como é que fica. Se eu deixar em 0.5, ele fica arredondado. Ele fica com cantos arredondados. Eu quero que ele fique sem cantos arredondados. Aqui na geometria eu vou tirar o clamp, overlap. A princípio está tudo ok. E agora vamos aplicar o modificador subdivisão surface. Vamos diminuir então um pouco esse bevel. Vamos ver como é que está o escalonamento. É importante que a peça esteja em escala 1. Então o bevel aqui vou deixar ele com 0.5. Para uma retopologia que foi feita de forma rápida, ela ficou boa. E a peça está pronta. Para fazer a exportação, é interessante que você faça a exportação já com os modificadores aplicados. Então, no caso aqui, eu vou duplicar. E esse daqui, e eu vou aplicar daí todos os modificadores. Então, eu vou fazer um objeto, convert to mesh. E agora posso fazer as exportações. É importante que você selecione o Select Only para que não vá todo o projeto na exportação. E o vídeo fica por aqui. É interessante essa abordagem que eu fiz, pelo fato de que não precisei ficar tanto tempo fazendo a retopologia da Mesh para poder aplicar o Keyword Meshify. Pelo menos aqui na minha versão no Linux, o Keyword Meshify, ele precisa sempre de bastante geometria para não ter aquele tensionamento, porque senão ele fica todo, a malha fica toda, a geometria fica toda zoada. Então, normalmente eu faço dessa forma, eu acabo colocando geometria na mão mesmo, só que utilizando esse modificador Remesh e logo em seguida o que é Remeshify, eu achei que ficou bem mais fácil, bem mais rápido de se fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.